Iniciando a gravação, né? Só para deixar registrado. Bem, então, os seminários, né? 2 grupos já entraram em contato. Então, se eu não anotei errado aqui, né? Dia 25/4, a Maria Clara e o Tiago Cardoso, né? Ficaram com FeatureCAM Fresamento, que é um sistema de projeto, planejamento de processo e manufatura auxiliar do computador, né? Falei rapidamente sobre ele na aula passada. E o segundo grupo, né? O Tiago e o... 2 Tiagos, né? O Tiago Tomás e o Tiago de Deus, né? Ficaram com FeatureCAM Torneamento, ok? Então, assistam os vídeos dos semestres anteriores, né? Sobre esses 2 sistemas CADS e AppCAM e se inspirem neles, né? E já deixam agendado aí fazer o download do software mais à frente e se preparem para fazer o estudo de caso, né? Vocês possam apresentar em conformidade com o que eu defini lá na aula 1. Ok? Alguma dúvida? Os alunos estão aí presentes? Se tiverem, confirmem aí o agendamento. Sim, professor, estamos presentes. Então tá, então Sim, tudo professor. certo. Ok, então os demais, né, por favor, enviem os grupos e eu vou atualizando, né? Então esse negócio aqui, ó, de atualização, ele está aqui nos canais geral, tá? Arquivos, plano TCN. Então eu vou atualizando esse arquivo, né? Para não ficar atualizando N vezes, né? Lá no site, no Aprender 3. Aí depois, quando eu tiver todos os grupos finalizados aqui, eu altero lá o plano da disciplina, né? Enquanto isso, eu vou atualizando neste ambiente aqui para ficar mais simples, né? Para mim e para vocês. Vocês também podem consultar. Ok? Bem, então vamos lá. Conforme eu havia... Só abaixar minha câmera aqui. Conforme eu havia comentado com vocês anteriormente, na aula de hoje nós vamos iniciar as discussões, né, sobre o conteúdo dos 2 vídeos, né, que eu disponibilizei. Na realidade, a gente vai começar com o primeiro vídeo, o segundo vídeo é mais uma continuidade, né, das transparências, dessa parte introdutória sobre automação de processos, que eu incluí. Bem, então, gostaria de abrir aí as discussões, né? E os alunos aí que tenham assistido, aqueles que não assistiram, por favor, assistam agora, né? Podem fazer os questionamentos, né? Essa parte introdutória que vocês conhecem melhor do que eu, né? Que é as diretrizes do curso de controle e automação. Eu tenho aqui algumas coisas que poderiam ser novas para vocês, né? Associadas, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, a criação do curso, né? De controle e automação no Brasil, né? Esse meu site está online aqui. Já que eu Aprender pediu que eu tirasse todos os PDFs, né? Todo o material, né? Para não armazenar no Aprender 3, porque eles só conseguem fazer backup de 100 MB, né? O meu backup era de 700 MB e eu não tive nem condições de fazer o restore, enfim. Então, acabei tendo que fazer dessa forma. Bem, então isso aqui, tá? Só para aqueles que tiverem alguma curiosidade, associado ao curso de controle e automação, foi a estruturação feita na Universidade de Brasília, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós tínhamos aí a participação de 2 laboratórios, né? Um laboratório de controle e microinformática, ligado aqui ao Departamento de Engenharia Elétrica e também o Departamento de Engenharia Mecânica, né? Através do Grucom, LabMetro, enfim. E aqui esses 2 caras, né? Que são da elétrica,
elaboraram esse documento sobre formação de recursos humanos em controle e automação, que é exatamente, né, a proposta que eles implantaram na primeira versão do curso, né, de controle e automação em Santa Catarina e que nós chamamos aqui de mecatrônica. Então, vocês podem ver aqui, ó, que havia desde o início a previsão da área de automação da manufatura, né? Automação integrada por computador, que é o SIM, né? Que é essa parte introdutória que vocês vão ver do curso. Aspectos de planejamento da produção automatizada, que são o sistema CAP, produção auxiliada por computador. A parte de planejamento de processos, né? Que é o CAPP, né? Planejamento de processos auxiliado por computador. A parte de comando numérico, robótica, projeto de fabricação, né? CAD/CAM, projeto auxiliado por computador e manufatura auxiliada por computador, e aspectos de controle de qualidade, que é o CAQ. Então, nessa disciplina, né, de tecnologia de comando numérico, nós vamos ver justamente todo esse ciclo de vida, né, contemplando esse braço, né, daquela integração sinérgica lá, que a gente tem aquela figurinha clássica, né, associada ao curso, né, essa figurinha, e que nós estamos desde a implantação do curso aqui, 88, né, por aí, né, 87, não, 97, 98, né, já lá em Santa Catarina fui em 87, né, quando eu estava fazendo meu mestrado, eles estavam implantando esse curso. Enfim, então, nesse contexto, esse paper descreve, né, todos esses requisitos que deu origem, né, à especificação da portaria do MEC, que disciplina, né, o curso de controle e automação. Bem, então, essa parte introdutória, né, eu já mencionei anteriormente, os aspectos legais, né, enfim. E depois aqui nós entramos aqui, depois da apresentação desse paper, na parte de automação da manufatura, né, que é o slide, né, a partir desse momento aqui. Bem, então, a ideia na aula de hoje é discutir, né? Então, eu não vou apresentar novamente os slides, só estou abrindo aqui uma questão de referência, né? Para ter uma qualidade melhor do que a do vídeo gravado, né? Vou ficar reproduzindo o vídeo aqui, tá? Bem, então vamos lá. Então, agora a palavra eu vou deixar com vocês para a gente discutir sobre essas definições iniciais sobre a automação da manufatura, tipos de automação. Bem, então já temos aí algumas... Espera aí, deixa eu só colocar aqui algumas mãozinhas levantadas. Vamos lá, Júlia. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu não consegui entrar no Aprender e o link, eu não consegui entrar no link nem pesquisando. E aí eu queria ver... Bem, Júlia, você está cadastrada, né? Você deve estar... Se você consegue entrar no... Então, vamos ver aqui. Ver se eu consigo olhar aqui. Participantes. Ok? Então, você tem que entrar nesse link aqui, ó. O ID da disciplina é esse aqui. Então, digita isso aqui aí, na sua disciplina aí, no seu browser. Digita isso aqui, ó. Ah, ok. E aí você tem que passar, né, o nome Tem a Ju, a Laura e a Laura. PCN 2007, se eu não me engano. Então você vai digitar depois para entrar no curso o código, né, da disciplina. Vamos voltar aqui, aí está no programa, né? Então, programa. Passei isso na aula passada para vocês, por e-mail também, né? Vocês vão digitar PCN 2007.
aí você consegue Aham. acessar. Conseguiu? Ok, eu vou tentar agora, porque nesse link do plano de ensino eu não consegui entrar. Ó, vou lá Mas no vou link do tentar plano de agora. aceno. Quer ver? Ó, onde é que está o link do plano de ensino? Não, esse aqui não, tá? Uhum, é o Porque a o de máquina está baixo. desligada. É o Aprender 3, tá? Aham, Deixa eu ver aqui. Vou ver se o link está correto, porque eu mandei o link correto para vocês. Ó, esse link realmente está errado, tá? Então, desculpe aí que eu não atualizei. Então, você vai ter que sem utilizar problemas. o link correto, né? Então, vamos pegar o link correto, é o 11, 111,27. Se você colocar aqui 111, aqui mudou, né? Eles mudaram. Eles tiveram um problema, eles tiveram que recriar a disciplina. Aí eu esqueci de atualizar aqui, tá? Depois eu atualizo. Ok? Então, Tá 111,27. certo. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Desculpe aí, o erro foi meu, tá bom? Então, aqueles Nada, que que foram isso, obrigada. prejudicados aí, desculpe. Depois eu atualizo novamente aqueles destruíram essa turma e criaram uma outra turma com outro link, aí por isso que deu essa incompatibilidade quando eu gerei. Enfim, mas voltando aqui, né? Vamos dar continuidade. Bem, Lara. Oi, professor. Então, eu assisti sua aula e teve uma parte que o senhor falou que estavam querendo trocar o código, né? O código do comando numérico. Estava havendo uma Sim, discussão. Eu queria é. saber, tipo, falta no código atual, que é o código G, se eu não me engano, para que haja essa discussão? É alguma coisa faltando ou não? O que faz para que haja essa discussão? A gente vai paulatinamente chegar nesse momento, né, de evolução do código G, né? A gente nem entrou no código G ainda, né? Mas o código G foi desenvolvido em 1952, né, pelo MIT, com a tecnologia existente na época, né? Então você tinha uma série de restrições em termos tecnológicos, né? A gente não tinha computadores gráficos, né? A gente não tinha computador pessoal, a gente não fazia desenvolvimento de produto de forma digital, então toda a parte de desenvolvimento de produto, né? Toda a parte de engenharia era feita em prancheta, né? Então era, mas assim, não é nem tão antigo assim que mudou, né? Eu me formei na UNB em 1986, né? E não havia computador disponível, né? Então, sistemas computacionais, a gente só utilizava o IBM 1130 programando, né? Quando havia alguma necessidade, em Fortran. Então, nessa época que o código G foi criado, ele foi criado de forma minimalista, ou seja, a única preocupação dele é com a movimentação da ferramenta de corte. Naquela época, né, foi uma fresadora, então o objetivo era o quê? Controlar o posicionamento da mesa, X e Y, né? Então, controlar a posição que eu quero que a mesa vá em relação à ferramenta. Então, a ferramenta a gente controla a sua profundidade, então a direção Z, então você controlando X e Y, mesa, e Z, profundidade, você consegue automatizar a movimentação da ferramenta para que ela cumpra um determinado trajeto para remover um determinado volume de material. Então, na época da concepção do código G, o objetivo era esse, era focar na movimentação da ferramenta. Com a evolução da manufatura integrada para o computador na década de 80 e toda a necessidade de integração do ciclo de vida de um produto, né, utilizando o mesmo modelo de dados, né, que você poderia visualizar a visão de projeto, a visão de planejamento de processo, a visão de usinagem ou de manufatura aditiva, a visão de inspeção, a visão de montagem, ou seja, todo esse ciclo de vida, como nós chamamos, né? Então, todas essas atividades que estão presentes desde o nascimento da ideia, né, de conceber um determinado produto, né? Vamos supor que a gente esteja fazendo, né, um carro, né? Então, um carro é um produto complexo, tem aí milhares de peças, centenas de sistemas, e aí eu tenho que conceber, né, todo um planejamento
da parte digital, né, do CAD, do planejamento de processo, então tudo isso feito de forma computacional. Então, para integrar uma visão de projeto, numa visão de usinagem, eu tenho que ter modelos de informação. Então, esses modelos de informação, a gente chama de modelos de informação orientados por features, né? O que é uma feature? Feature é um elemento geométrico com significado em engenharia. Então, como são várias fases do ciclo de vida, então a feature de projeto tem a visão do projetista. Então, o cara está interessado nas questões geométricas daquela peça, está interessado na forma da peça. Então, a visão dele é uma visão de projeto da peça, das tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas. Então, o objetivo dele é projetar uma peça que atenda os requisitos que ela deve satisfazer. Então, vamos supor que vai ser uma peça que tem que sofrer um determinado carregamento, então a peça vai ter que ter uma robustez, vai ter que ter uma determinada dureza, vai ter uma série de especificações de propriedades mecânicas que o projetista vai colocar no seu projeto. Então, a robustez, a esbeltez da peça, né? Todos esses aspectos vão ser vistos na visão do projetista. Então, isso aí é uma visão de feature de projeto. Aí, quando a gente passa para a usinagem, por exemplo, aí muda a visão. Aí, o cara que vai fazer a usinagem, né, que a gente pode chamar ele de processista, o cara de processo de fabricação, a visão dele é diferente, é uma visão de remoção de material. Como é que ele vai remover material de uma peça bruta para chegar na peça acabada, projetada pelo projetista na visão de projeto, enfim, então os requisitos são diferentes. Então, para cada fase do ciclo de vida de uma peça, tem uma visão de engenharia diferente. Essa visão de engenharia olha aquela peça, olha aquele componente de uma forma diferenciada, para atender seus requisitos, suas necessidades. Então, o cara da usinagem está muito mais preocupado em como que ele vai remover aquele material para atingir as tolerâncias dimensionais e geométricas e dureza e resistência da peça que foram definidos pelo projetista. Aí, depois que o cara define esse plano de processo, né, detalhando como remover esse material, como fabricar esta peça, aí vai para uma outra visão agora, que é a visão do cara que vai fazer a inspeção da peça. Ele vai pegar a peça produzida, medir esta peça, vai fazer, por exemplo, um controle estatístico do processo e vai olhar agora algumas daqueles elementos geométricos, né, e elementos, né, que tem tolerância dimensional e geométrica, e vai pegar isso aí, medir a peça, um comprimento, um diâmetro, uma circularidade, um batimento, enfim, todas aquelas tolerâncias dimensionais e geométricas que, teoricamente, vocês já viram em algum momento aí do curso de vocês. Aí o cara vai pegar esses dados, né, e vai comparar com as especificações de projeto. Então, o projeto falou que o diâmetro da peça era 50, mais ou menos, 1/100º de milímetro, né? E o erro de cilindricidade da peça era 1 micron. Então, essas são as especificações de projeto. Aí o cara lá da inspeção vai olhar agora essa feature, né, de projeto numa outra visão, como uma feature de inspeção. E agora ele está interessado em medir a peça. Como ele vai medir a peça? Com uma máquina de medir por coordenadas, com um micrômetro laser, com um sistema de visão. Então, como é que vai ser, qual vai ser a tecnologia ou equipamento que ele vai utilizar? Então, feito o processo de medição da peça, ele tendo o resultado, ele compara esse resultado com as especificações de projeto. Aí ele calcula, né, o erro presente na peça e vê se esse erro está dentro das tolerâncias dimensionais e geométricas exigidas pelo projetista. Aí ele mede toda a peça e classifica a peça como uma peça boa, ruim ou retrabalho. Aí, se a peça é ruim, ele manda para o refúgio, né?
Se a peça exige um retrabalho, ele devolve a peça para ser reprocessada, porque eu ainda posso aproveitar. Imagina que você usa uma peça de titânio e ela não atende os requisitos de processo, mas dá para recuperar. Então, uma peça cara, um material nobre, então agora eu vou retornar essa peça para ter um retrabalho, para ela atender os requisitos de projeto. Então, isso aí é a visão do cara de inspeção. E, por fim, a gente tem a visão de montagem, né? Então, eu tenho que montar as peças, os componentes, para gerar, né, os meus subsistemas e os meus sistemas. Então, imagina lá, você vai montar um motor de combustão interna. Então, o motor de combustão interna, ele tem vários componentes. Tem o bloco do motor, né? Tem os pistões, tem o virabrequim, tem o eixo de manivela, tem uma série de peças que compõem aquela arquitetura do motor de combustão interna, por exemplo. Ou um motor híbrido, né? Um motor elétrico, enfim. Sempre tem essa arquitetura que descreve quais são os componentes, né? Quais são as peças que compõem os sistemas e os subsistemas, né? Associados àquele produto que é o motor de combustão interna. Então, aí tem o cara da montagem. O cara vai ter que montar, né? Ele vai ter que se preocupar com as folgas, vai se preocupar com as interferências, vai ter o procedimento de montagem, a sequência correta de montagem. Aí é uma outra visão, é a feature de montagem. Então, isso não existia lá em 1952. Né? Em 1952, o cara só olhava a necessidade de fabricação, então ele criou o código G, que é um código minimalista, e fala, olha, a máquina agora vai fazer uma movimentação e interpolação linear com uma determinada velocidade de corte para remover um material segundo, né, o que foi especificado pelo processista. Tem uma outra aqui que é a movimentação rápida. Então, tem os códigos, né? G01, G02, G3, G4, depois a gente vai conhecer todos esses códigos. Enfim, então, em função dessa evolução tecnológica, com o uso do computador para viabilizar a integração do ciclo de vida do produto, notou-se que esse modelo de informação existente, né, é muito simples, né? Ele não permite essa integração e o compartilhamento de informação de uma fase para outra fase do ciclo de vida. Então, aí vieram os sistemas de modelos de produto, né, baseados no STEP, que é um projeto da ISO. Aí, se você olhar aí o seu SolidWorks, o sistema CAD que você tem, e for lá exportar o formato dele, dependendo da época, né, da versão desse seu sistema, vai ter uma série de formatos. Aí os formatos neutros são esses formatos do STEP. Então, tem o STEP 213, 214, 242, tem uma série de protocolos de aplicação que são os modelos de informação, como você exporta, né, aquelas features, que agora a visão é de feature de projeto, que são padronizadas no modelo de informação, aí você tem o nome de cada feature, quais são as entidades que pertencem a cada uma das features, como registrar essa feature, né? Só que o SolidWorks tem a sua forma de modelo de informação que é proprietária. Ele fez o modelo de informação para ele. Se eu exporto no SolidWorks versão 2022, eu não vou conseguir, provavelmente, abrir este arquivo na versão 2019, 2021, 2020. Por quê? Porque o novo modelo de informação da versão 2022 evoluiu e tem uma série de entidades que não tem nos modelos antigos. Então, ele fica incompatível. Então, na hora que você abre, dá erro. Ou então, se a versão for muito próxima, você consegue até abrir com perda de informação. Mas, normalmente, fica incompatível, ele nem abre, né? Para não provocar a pessoa usar um modelo degradado, né? Igual um arquivo Word, né? Você salva o arquivo em Word, dependendo da plataforma que você for abrir aquilo lá, vai ter, né, um filtro, né, que vai ler esse arquivo e vai converter para um outro formato proprietário que você está utilizando. Então, quando você converte de um formato para outro, você perde informação. Enfim, então, esses modelos do STEP, né, que é para viabilizar a integração do ciclo de vida do produto, ele contempla justamente esse modelo
neutro que qualquer ambiente de CAD, de CAD-CAM, de montagem, de inspeção, conseguiria abrir. Então, você exporta hoje o modelo AP242, que é o modelo mais... de modelos 3D, né, para exportar modelos em 3D. Por quê? Porque ele incorpora ali várias visões. Tem a visão do projeto, das features de projeto, tem a visão de inspeção das tolerâncias dimensionais e geométricas, tem a visão da cinemática, né? Vamos supor que você esteja projetando um mecanismo, né, que tem movimento relativo entre os elos, né, e as juntas, né? Então, você tem uma junta, 2 elos, e tem um movimento de rotação, translação. Então, você consegue montar a sua máquina lá no SolidWorks, por exemplo, no formato SolidWorks, e exportar esse modelo cinemático dentro da P242. Aí qualquer outro software que tenha a P242 versão fulana de tal, versão 2021, consegue abrir e ler o modelo cinemático da sua máquina. Então, isso aí permite o quê? A intercambiabilidade de arquivos de fabricantes diferentes. Então, esse é o modelo STEP para projeto, tá? Que é o AP242. E tem um outro modelo de informação que é para usinagem, que é para manufatura aditiva, que é para vários processos de fabricação, que é o STEP-NC, que é a AP238. Então, este AP238 está em construção. Tá? Então, este futuro do comando numérico, do código G, é o STEP-NC, essa P238, que mais à frente, aí, em algum vídeo, né, em alguma demonstração, eu vou apresentar para vocês um controlador STEP-NC, um modelo de informação baseada na P238. Aí, quando você abrir esse modelo de informação, você tem todo o ciclo de vida incorporado nele. Você tem a P242, você tem um modelo de informação do projeto, você tem a cinemática da máquina, ou daquela peça, né? Enfim, daquilo que você está fazendo. Você tem a visão de usinagem, você tem a visão de fixação da peça, da ferramenta, da máquina, e tudo isso é feito através desse modelo de informação que a gente chama AP238. Então, ele tem todo o ciclo de vida, inclusive a parte de medição. Então, você tem as features de inspeção, que você pode incorporar nesse modelo, e dentro da própria máquina de comando numérico, você troca a ferramenta para um apalpador da Renishaw, por exemplo, e faz a medição das features, né, de projeto, dos elementos de projetos, dentro da máquina. Aí você tem uma inspeção das suas features, né, das suas geometrias, das suas dimensões e das elementos das tolerâncias geométricas, né, que você descreveu no seu projeto, e você faz a medição, e com o resultado da medição, você pode fazer aquele fechamento, né, de feedback do processo. Aí você trabalha em malha fechada. Dentro da máquina, você fabricou, depois mediu, né, dentro da máquina, mas depois que o processo de usinagem finalizou, aí você trocou a ferramenta de corte por uma ferramenta que é uma ferramenta de medição, né, um apalpador da Renishaw, fez a medição e o próprio sistema, com esses dados da medição, sabe o que tem que alterar no programa, né, em STEP-NC, fechando a malha de fabricação, que a gente chama inspeção em malha fechada ou manufatura em malha fechada, e essa malha fechada não ocorre, né, com o código G que a gente vai apresentar aqui. Então, é tudo muito diferente, tá? Então, só que isso é o futuro do comando numérico. Até a gente chegar nesse futuro, até os fabricantes adotarem, né, este novo modelo de informação nas suas máquinas de comando numérico, que é diferente do interpretador de código G. Por quê? Porque é um modelo muito mais elaborado, muito mais complexo, que contempla todo o ciclo de vida do produto. Então, isso aí vai demorar muitos anos, né? Mais ou menos o que está ocorrendo atualmente com motor de combustão interna, né? Então, os países estão definindo aí alguns marcos, né? Até 2025 eu vou ter que ter uma determinada quantidade de
motores fabricados, né, ou carros vendidos com motorização elétrica. Até 2030 ou 2035, eu já não vou mais produzir carros com motor de combustão interna. Então, tem uma fase de transição para sair, né, da tecnologia atual, vigente, aí, que é o motor de combustão interna, motor híbrido, né, que existe aí desde 2 séculos atrás, né, para chegar até um novo paradigma, né, que é o motor elétrico, né, apesar dos primeiros carros que nasceram foram motores elétricos, né, não era nem motor de combustão interna. O motor elétrico veio antes do motor de combustão interna, só que por questão do combustível, né, da baixa eficiência das baterias de chumbo ácido, né, então ele foi descontinuado e com o surgimento lá, com a descoberta e o desenvolvimento do motor de combustão interna, ele virou o motor que domina a indústria automobilística. Agora, por uma questão ambiental, né, todas as grandes montadoras estão abandonando, né, o motor de combustão interna e estão migrando, né, para o motor elétrico. Então, é uma fase de transição. Até 2030, creio que a Ford não vai mais fabricar nenhum motor de combustão interna, né, no mundo, né? Já não fabrica no Brasil, já não vai mais fabricar no restante do mundo, né? Enfim. Então, só motor elétrico. Então, toda essa parte de transição, né? Então, é mais ou menos o que ocorre com o comando numérico. O comando numérico, tecnologia, não atende mais às necessidades de integração do ciclo de vida, né, de um produto, que é essa parte de automação da manufatura, né? Na fase de escritório, né, de engenharia, de planejamento, até gerar o código que vai controlar a máquina. Então, atualmente, o código G é muito limitado, porque ele só pensa em como a ferramenta vai se movimentar. E eu não consigo fazer, por exemplo, isso que eu acabei de descrever. Medir uma peça dentro da máquina, ter o resultado da medição, achar os erros dimensionais e geométricos e corrigir, né, o programa, né? Então, na realidade, o que ocorre com o STEP NC é que a gente corrige as entidades, né, do modelo de informação e depois tomar uma água aqui. Tem um vento aqui que, enfim. Então é isso, né? Então deu uma resposta bem longa aí, né? Porque não é tão simples, né? A explicação, né? Mas de uma forma bem mais menos elaborada, né? Você pode pensar que é uma tecnologia obsoleta, tá? Assim como, né, o motor de combustão interna vai ficar obsoleto, o código G já está obsoleto. E a gente está numa fase justamente de transição. Bem, então é basicamente isso aí. Gustavo, diga. Professor, tudo bem? Está me ouvindo? Bom, sim, pode dizer. Eu já assisti sua aula, e quando você estava falando de tipos de automação, eu entendi muito bem qual a automação rígida, né, os processos, as estações, mas na programável e na flexível me surgiu uma dúvida, porque pelo que eu vi, a diferença entre as duas é só o tempo de setup, e eu não entendi por que pelo nome seria óbvio, mas por que ela tem uma flexibilidade maior para ter mais variedade de produtos? Eu não entendi direito, se é só por causa do tempo de setup, ou se tem algo maior, porque até os exemplos que você deu, é super complexo, né? E a programar, sei lá, era um braço robô. Eu queria entender isso certinho. Bem, então, só para contextualizar todos aí, aqueles que não assistiram, né? Enfim. A rígida, né? Você concebe, né, esse tipo de automação quando você tem necessidade, né, de um alto volume de produção e a geometria da peça sempre é a mesma. Então, ao invés de você fazer uma automação programável, né, programável no sentido de utilizar um controlador, né, digital, utilizar um programa que controle a movimentação daquele equipamento para que ele faça vários tipos de movimentação. E a rígida, não, né? A rígida você faz com automação, por exemplo, pneumática.
Então, você coloca um cilindro hidráulico, um atuador hidráulico, e esse atuador abre e fecha, né, sempre para a mesma posição. Então, geometricamente falando, né, você sempre vai ter um ponto de início e um ponto de chegada daquele elemento que você que necessita de alguma movimentação. Então, ele é rígido, né? Então, você tem ali, né, um sistema que atua numa válvula, né, libera ali, né, um ar com uma determinada pressão, atua nessa válvula aciona um pistão que leva a um novo posicionamento. Então, você não controla o posicionamento entre o início e o final do movimento. Por quê? Porque não é programável, né? Então, você só coloca energia. Então, um braço de um robô que tem uma garra, né? Então, normalmente, uma garra, né, pneumática, se ela não for inteligente, é uma garra que você aplica ar comprimido e ela abre. Aí depois inverte o sentido do ar, abrindo uma outra válvula, ela fecha. Então é um mecanismo rígido, né? Diferente de você ter um mecanismo programável, tipo uma mão humana, né? Onde você tem aqui 20 e poucos graus de liberdade, né? E tem uma série de acionamentos, podem ser motores, né? E esses motores atuam em tendões, né? Que são cabos ou outro tipo qualquer de elo, né? E tem uma série de elementos de rótula, né? Então você consegue ter a flexibilidade e fazer a movimentação, a abertura e controla o movimento. Então isso é programável, ok? Então o equipamento rígido, você só faz uma coisa porque ele é rígido. Então ele vai usar um outro tipo de tecnologia de automação. Então você vai usar hidráulica, pneumática, ou até mesmo um acionamento elétrico, mas você não vai controlar, né, as posições intermediárias que aquele seu controlador, né, poderia atuar. Então você só sabe que tem um final, um início e tem um final. Você só leva o seu equipamento para dois pontos bem específicos. Então, por exemplo, você quer fazer um bloco de motor. Então, você funde o bloco de motor e cria o que a gente chama de uma linha de transferência, onde você vai ter que fazer uma dezena ou uma centena de operações nesse bloco de motor fundido, né? Porque o bloco de motor fundido tem lá uma tolerância geométrica e dimensional, em função do processo de fundição, e também tem muitos problemas, né, superficiais, tem trincas superficiais, tem rugosidade alta. Enfim, então você tem que usinar esse bloco de motor para dar a qualidade necessária para ter, né, um cilindro com um erro de forma de cilindricidade de 2 microns. Então você tem que usinar, então você tem que planejar só a usinagem, só que você é uma empresa que só fabrica, né, um tipo de motor de 3 cilindros e você fabrica 200 mil por mês. Então você vai criar uma linha rígida, né, com automação rígida, né, que a gente vai chamar de linha transfer. Então você vai segmentar esta linha de produção em N estações e cada estação vai atuar simultaneamente para fazer uma série de operações simultâneas no meu bloco. Então, se é um bloco de 3 cilindros, ok? 1, 2, 3. Não sei se dá para ver aqui a minha imagem. Então, se eu tenho um bloco de 3 cilindros, primeiro furo, segundo, terceiro. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você trabalhar com uma máquina de comando numérico, que uma máquina de comando numérico é flexível. Então, você pode fabricar uma peça, um bloco de 3 cilindros ou um bloco de 8 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros. Por quê? Porque a máquina é flexível e você consegue levar a ferramenta de corte para todas as posições do centro desses furos. Já na automação rígida, não, né? Eu quero produtividade. Então, o que eu vou fazer? Se o bloco tem 3 cilindros,
eu vou fazer uma ferramenta complexa, né? Com 3 ferramentas de corte. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma ferramenta de desbaste com 3 ferramentas simultâneas, que vão atuar simultaneamente nos 3 orifícios do bloco. Então, o bloco, ou 3 furos do bloco. Então, o bloco tem que parar exatamente numa posição pré-estabelecida para que eu possa vir com a ferramenta com 3 cabeçotes de usinagem, né? Com 3 ferramentas acionadas, para fazer simultaneamente esse furo. Então, isso aí é uma automação rígida. A máquina, então eu não preciso de uma máquina de comando numérico, um controlador de comando numérico, um controlador de robô, para automatizar essa máquina. Então, eu preciso apenas escolher, né, um sistema de automatização que me permita controlar a velocidade da direção em Z, mas eu não preciso ter o posicionamento em X e em Y da mesa. Por quê? Porque o bloco sempre vai ficar na mesma posição e as 3 ferramentas múltiplas vão atuar simultaneamente com velocidade controlada na direção Z. Então, na realidade, eu tenho que ter um controlador com um único grau de liberdade, não 3. Então, eu privilegio a produtividade. Por quê? Porque o furo do desbaixo o acabamento em 3 furos simultâneos. Então, ao invés de usinar durante 20 minutos, numa máquina de comando numérico, para fazer esses furos, eu vou usinar em 3 minutos. Por quê? Porque eu estou com a operação otimizada ao máximo para maximizar a produção. Então, produtividade 0, flexibilidade 0, porque a máquina não é programável, né? E produtividade máxima. Por quê? Porque eu estou atuando simultaneamente nas 3 features, né? Os 3 furos vão ser usinados simultaneamente. Na programável, aí o que eu faria nesse bloco de motor? Vamos supor, né, que eu sou uma empresa que não fabrica apenas blocos com 3 cilindros. Ele fabrica com 3, com 4 e com 6. Então, essa empresa tem 3 opções. Então, 2 opções, melhor dizendo. Ou ela trabalha com máquinas rígidas, ou ela trabalha com máquinas programáveis. Se ela trabalhar com máquina rígida, ela vai ter que construir 3 linhas e vai investir 150 milhões de reais para construir essas 3 linhas. E a outra opção é o quê? Ela trabalhar com uma única linha que usa automação programável, usa máquinas de comando numérico, robôs com 6 graus de liberdade, né? Sistema de movimentação de materiais, né? Sistema de armazenamento e recuperação de materiais. Então, ele vai utilizar uma série de equipamentos que são programáveis e vai criar um layout que vai tornar esse chão de fábrica flexível para trabalhar com blocos de 3, 4 e 6 cilindros. Então, toda a linha flexível... Né? Então, o que é uma linha flexível? É uma célula flexível de manufatura, é um sistema flexível de manufatura, ou seja, é um chão de fábrica que foi concebido com uma determinada disposição de layout para trabalhar com máquinas programáveis e para trabalhar com um conceito de mix de produto. Então, na mesma linha de produção flexível, que seria uma célula ou um sistema flexível de manufatura, eu poderia ter 3 produtos sendo fabricados simultaneamente nessa linha. Por quê? Porque a máquina é programável. Em cada estação de trabalho desse chão de fábrica, desse layout que utiliza o conceito de célula ou sistema flexível de manufatura, eu tenho máquinas, né, que conseguem fabricar, em função do tamanho do seu volume de trabalho, blocos de 3 cilindros, blocos de 4, blocos de 6. Então, eu consigo, né, programar o meu mix de peças, né? A minha ordem de produção não vai ser para produzir uma única peça, e sim vai ser para produzir
várias peças que têm similaridade de geometria, de processo, ou seja, vai usar as mesmas ferramentas. Então, vamos supor que para fabricar esses 3 blocos de motores, eu uso o mesmo ferramental, as mesmas ferramentas. Então, eu consigo trabalhar agora com um conceito, né, de família de peça. Então, essa família de peça, eu programei um mix de peças que vai gerar uma ordem de produção que irá utilizar o meu chão de fábrica flexível, que é um sistema flexível de manufatura, é uma célula flexível de manufatura, constituída por máquinas programáveis, e que agora vai fabricar não uma única peça, e sim várias peças. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu minimizo os estoques dos produtos que eu tenho no meu chão de fábrica para atender o meu cliente, ou que eu tenho no meu estoque para atender o meu cliente. Por quê? Porque agora o meu chão de fábrica vai receber uma ordem de produção e ele é flexível e ele tem uma preparação rápida que me permite customizar, né, e acelerar a preparação das máquinas de tal forma que eu minimizo os custos, né? Porque um grande custo que eu tenho no meu chão de fábrica é a preparação de máquina. Então, quando eu faço um lote de produção, e esse lote de produção tem que ter um valor mínimo, né, que a gente chama de lote mínimo, para ele ter uma vantagem competitiva. Então, não posso preparar 10 máquinas para produzir uma peça. Por quê? Porque eu vou ficar com o meu chão de fábrica parado, por exemplo, 5 horas e vou produzir uma única peça. Então, esse chão de fábrica parado 5 horas tem um custo, né? Então, vamos supor que cada maquininha tem um custo hora de $700, $600, ok? Então, se eu tenho 10 máquinas ali, então se essas 10 máquinas ficam paradas durante 1 hora, né, eu tenho aí $6.000 que eu não estou faturando, eu não estou gerando valor agregado, eu não estou produzindo peças. Então, eu tenho que minimizar esse tempo de setup ou de preparação dos meus equipamentos no chão de fábrica. E a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente usando a automação flexível, ok? Trabalhando com células e sistemas flexíveis de manufatura com o conceito de tecnologia de grupos, gerando famílias de peças que vão ser produzidas numa mesma célula, o sistema flexível de manufatura. Então, o programável, a máquina, né, que é programável, ela normalmente é pouco produtiva, ok? Por quê? Porque ela privilegia a flexibilidade. Ela fabrica qualquer coisa, né? Só que demora mais para fabricar. Por quê? Porque ela é flexível. Então, é uma incompatibilidade, né, entre flexibilidade e produtividade. Então, se você quer ser produtivo, você vem aqui para o sistema rígido, automação rígida. Se você quer ter flexibilidade, você vai para o sistema programável. Se você quiser ficar no meio termo, ter uma boa flexibilidade com uma boa produtividade, aí você vai construir uma automação flexível de células e sistemas flexíveis de manufatura. Ok? Então, é essa a diferença que existe. Então, aqui é explorado, né, automação fixa, que eu não vou apresentar de novo, alguns exemplos, né, máquinas rígidas, né, enfim. Automação programável, né, então, equipamentos programáveis, um robô, qualquer coisa que você programe, que tem um programa, né, com uma determinada linguagem, tipo código G, ou um robô da ABB com código Rapid, enfim. Você tem uma linguagem de programação desta máquina, ok? Só que a máquina, ela é programável porque ela tem um controlador que recebe um código num determinado formato, num determinado padrão, ela interpreta esse código e faz alguma coisa em termos de movimentação, em termos de processo de fabricação. Por exemplo, eu tenho lá uma máquina no chão de fábrica, que é um centro de torneamento, que ele faz operações de torno, ou seja, peça girando,
ferramenta fixa. E faz também operações de fresamento. Peça fixa, ferramenta girando na direção radial ou na direção axial. Então, se eu quiser fazer a usinagem da minha peça cilíndrica na sua região cilíndrica, eu uso, né, uma ferramenta nessa direção radial. Se eu quiser trabalhar na face da peça, eu uso, né, uma ferramenta, né, axial. Bem, então o que acontece com essa máquina? Ela é flexível, né? Por quê? Porque ela tem dois processos incorporados dentro dela. Por quê? Porque ela consegue tornear e fresar. E ela é programável, né? Então, ela é flexível, porque tem dois processos, e ela é programável. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver que fazer um eixo com chaveta, né, todo mundo sabe o que é um eixo, é um eixo escalonado, com vários diâmetros. De um lado tem um mancal, do outro lado tem um outro mancal, ou com o mesmo diâmetro. E esse mancal, né, vai prender um rolamento de esfera. E para prender esse rolamento, a forma para fazer essa sujeição de uma peça contra a outra é feita através de uma chaveta. Então, o eixo tem que ter um rasguinho de chaveta para incluir um elemento de interferência que chama chaveta, né? Todo mundo deve conhecer esse tipo de montagem. Né? A outra forma de fazer isso era o quê? Era por interferência. Eu aqueço uma peça ou eu resfrio uma peça e monto as outras peças. Quando elas voltarem para a temperatura normal, eu vou ter a dilatação ou compressão da peça e elas vão se sujeitar uma contra a outra. Ok? Mas é chato, né? Eu tenho que aquecer a peça, tenho que resfriar a peça. Então, normalmente, para facilitar a montagem, nós fazemos essa montagem com chavetas. Então, para usinar esse eixo, eu teria que usar dois processos. O eixo, né? A região cilíndrica, teria que ser usinada com torneamento. E a chaveta, nos dois lados do eixo, né? Para acoplar o rolamento, teria que ser usinada com outro equipamento, que seria uma fresa. Então, esse eixo teria que entrar dentro do torno, usinado dentro do torno. Então, vou fazer um lote de 1000 eixos. Então, eu programo lá o meu torneamento, pode ser CNC ou convencional, né? CNC é mais rápido. E eu fabrico 1000 peças. Aí, fabriquei essas 1000 peças. Essas 1000 peças depois vão ser levadas para o fresamento, para fazer o rasgo de chaveta, os dois rasgos de chaveta. E para fazer os dois rasgos de chaveta, eu vou pegar cada uma dessas pecinhas, vou fixar na minha fresa, vou usinar um lado e depois vou usinar o outro lado. E vou fazer isso 1000 vezes. Então, tem um tempo de preparação de duas máquinas, tem um tempo de movimentação de um lote de uma máquina para outra máquina. Essas máquinas podem estar sendo usadas por outras pessoas, então pode ter um tempo de espera, uma fila para aguardar a sua ordem para ser produzida. Então tem toda a questão de programação da produção, né, no chão de fábrica ali, escalonamento da produção, como a gente chama. E você tem o quê? Ineficiência. Então aí vamos supor que eu concebo uma máquina que agora é flexível. Ela consegue fixar o eixo, fazer toda a usinagem de torneamento e depois fazer os rasgos de chaveta. Por quê? Porque essa máquina é flexível. Ela tem duas placas, uma placa principal e uma placa secundária. Então, eu fixo a peça inicialmente na placa principal, usino tudo do lado direito. Depois, dentro da própria máquina, a máquina movimenta a placa secundária, acopla a peça, né? Tem toda uma preparação, obviamente, no lado já usinado, né? Antes a peça era bruta, retira, e agora vem a outra ferramenta e usina o outro lado, né? E dentro da mesma máquina, dentro da mesma fixação da peça, eu ainda usino, né? Na primeira fixação, o lado direito, que tem um rasgo de chaveta com a ferramenta acionada. E depois que eu faço a segunda fixação, né, já que a máquina tem duas placas, uma principal e uma secundária, e ela faz a troca automatizada para mim,
eu faço a usinagem do raso de chaveta, né, do lado esquerdo, né? Bem, então eu tenho a peça fabricada numa única máquina. E essa máquina tem duas fixações, né? Uma do lado esquerdo e outra do lado direito, mas essa fixação é feita automaticamente. Se a minha máquina não tem dois cabeçotes, não tem duas placas, melhor dizendo, uma esquerda e outra direita, o que eu faço? Eu interrompo o processo e giro a peça ou com o sistema robotizado, né? Ou manualmente. Tem um operário ali do lado, né, que vai fazer o papel do robô. Né? O processo vai parar, a porta vai abrir, ele vai colocar sua mão dentro da máquina, vai retirar a peça, vai girar 180 graus e vai fixar novamente na placa de 3 castanhas. Bem, então isso aí exigiu o quê? Uma única máquina que é flexível e 2 setups para usinar os 2 lados da face que tem rasgo de chaveta. Já o método tradicional teria que ter 2 máquinas, um torno e uma fresa e fazer a usinagem inicialmente no torno, fazer um lote de 1000 peças, levar esse lote de 1000 peças para a segunda máquina de fresamento e usinar ali. Bem, então isso aí são exemplos de automação rígida, automação programável e automação flexível. Claro? Bem, Júlia, né? Isso. Oi, professor. Oi, diga. Eu fiquei um pouco em dúvida quando você estava explicando, por exemplo, na parte de como a manufatura é organizada. Você falou que o sistema ERP é como se fosse uma evolução do Fala onde, desculpe, CIM. Júlia, me fala só onde é que está a transparência. Então, é na transparência de baixo, na aula 3, que você estava explicando isso, se eu não me engano. Mas tem um número dela? É a 12. Essa aqui? Essa Não, que é 13, desculpa. Essa aqui? Isso. Sim, diga. Você explicou que o sistema ERP era uma evolução do sistema CIM, e depois você falou sobre software do tipo PDM, que era como um equivalente para o CAD/CAM, mas eu fiquei em dúvida sobre como o PDM se encaixa nesse meio. Porque eu não entendi se ele era para ser um substituto do CAD/CAM, até porque eu fui olhar depois, eu pesquisei um pouco e eu vi que, por exemplo, no caso da Autodesk, você tem o Vault, que é o PDM do Autodesk. Mas eu não entendi como ele é integrado no meio desse processo de manufatura, entendeu? Tá, então, vou tentar te explicar aqui. Bem, então, inicialmente, né, só vamos entender aqui o ciclo de vida de um produto, né, que aqui está representado por essa roda, né, que na década de 80 a gente chamava isso de roda CIM. Né? Então, a sigla CIM, né, CIM, é manufatura integrada por computador. Aí, sempre que alguém fizer alguma pergunta, fala sobre a sigla, mas fala o que ela significa, tá? Porque tem muitos alunos aí que provavelmente não viram ou não vão saber o que é um PDM, né? Gerenciamento de ciclo de vida de produto. Né? Enfim, mas de qualquer forma, na década de 80, né, esses sistemas de manufatura integrada por computador, que eram soluções de empresas, né, não eram soluções abertas, né, não usavam padrões abertos, cada um tinha o seu modelo de automação de manufatura integrada por computador e cada um lançava o seu produto. Né? IBM tinha um, né, Sysgraphic tinha o seu, Siemens tinha o seu, então cada um tinha uma solução. Então, a ideia básica era o quê? Integrar todo esse ciclo de vida. Então, no ciclo de vida, né, se a gente começar aqui desde o pedido do cliente, então, o cliente aqui, né, se relaciona com uma área da empresa de atendimento ao cliente, né, que está dentro da função de negócio da empresa. Aí vamos supor que esse cliente faça uma encomenda. Então, dependendo da empresa, pode ser uma empresa que é baseada em encomenda. Então, empresa aérea, né, fabricante de aviões. Então, o cara vai encomendar, eu quero 10 aviões. Então, ele vai lá na função de negócio, no atendimento ao cliente, com o vendedor da empresa, né? Um vendedor, com o engenheiro de aplicação, né? Vou colocar uma função mais nobre de vendas, porque é muito importante dentro da empresa. Então, esse engenheiro de vendas vai conquistar o cliente aqui, né? Vai oferecer uma série de vantagens para ele e ele vai contratar. E no contrato ele falou que vai receber isso aqui daqui a 3 anos.
Então, a empresa vai ter 3 anos para se organizar, para atender esse cliente, mas, em paralelo, ela está atendendo o cliente B, C, D, tá, vários clientes que ela está atendendo. Então, ela colocou lá. Então, tem uma série de funções aqui, que na década de 80, começaram a ser desenvolvidas através de sistemas, né, que na época foram chamados de MRP, MRP2, né, Planejamento de Recursos de Manufatura, por exemplo, que tinha a possibilidade de ter funções de negócio, por exemplo. Então, isso aí evoluiu na década de 90 e viraram os sistemas ERPs, sistemas de planejamento de recursos de empresa, né? Mas tudo isso originou aqui na década de 80, né, com o desenvolvimento do sistema SINS. Então, depois que virou um negócio, né, ou seja, que foi contratado, né, o cara já tem uma ordem firme, né, do que tem que ser produzido, vamos supor que tem que fazer um projeto daquele produto, é um produto especial. Então, tem toda a área de projeto e desenvolvimento de produto, né? Aí, depois dessa projeto e desenvolvimento de produto, né, você já tem todos os planos de como projetar as especificações, os desenhos, os diagramas, na visão de projeto, na visão de usinagem, na visão de manufatura aditiva, de montagem. Então, você tem todo o detalhamento dos planos de projeto e de fabricação. Aí você entra aqui numa outra fase do ciclo de vida, que é o planejamento da manufatura. Então, aqui, ó, você tem as funções, né, que você tem que executar. Por exemplo, no planejamento da manufatura, você tem as ações aqui, vamos supor que essa fase aqui não fez ainda o planejamento de processo, então você tem que fazer o planejamento de processo. Você tem que fazer o plano mestre de produção, que está associado às ferramentas de produção auxiliada por computador, né, de CAP. Essa primeira aqui é de CAPP. Depois tem que fazer a requisição de materiais internos e externos. Você vai comprar coisas de terceiros e vai produzir coisas dentro da sua empresa, mas tem que disparar os fornecedores de matéria-prima, de insumos. Aí você vai fazer o planejamento de capacidade, programação dos comandos. Então, tudo isso aqui são funções que a gente pode chamar de, associado à produção, né, de MRP2, Planejamento de Recursos de Manufatura. Então, você tem que fazer a requisição de materiais, que é Planejamento de Recursos de Materiais, e depois tem que fazer todo o planejamento de capacidade, programação da produção, aí você analisa se a programação vai ser de forma finita ou infinita, vai ter que tirar os códigos G, então tudo isso aqui está no planejamento da manufatura, ou seja, no nível de escritório ainda. Bem, aí, com esses planos, com os programas de código G, você manda para o chão de fábrica, que é esse kernel aqui, né? Facilidades do sistema de produção, onde tem os meus layouts. Tem as minhas plantas, células flexíveis de manufatura, sistemas flexíveis de manufatura, está dentro desse kernel aqui. Então, aqui são as funções de negócio, de engenharia, né? E aqui dentro é o sistema de produção propriamente dito. Então, todas essas funções aqui do ciclo de vida apoiam, né, o que vai ser produzido lá no chão de fábrica da empresa ou que vai ser terceirizado, né? Vai ser contratada uma empresa na China que vai fabricar. Então, eu projetei nos Estados Unidos e depois mandei a fabricação, meu chão de fábrica não está na Califórnia, e sim na China, lá na Foxconn. Eu mando os meus planos, né? Faço todo o planejamento da produção, faço toda a gestão, né? E agora uma empresa contratada a custo muito mais baixo, explorando a mão de obra de uma forma em que o custo homem-hora cai de $15 para $3, $4, né? Ela vai trabalhar uma quantidade de horas muito maior e o produto fica mais barato, né? Então, eu estou gerenciando esse meu chão de fábrica. Mas toda a parte de engenharia do produto foi feita na Califórnia, foi feita nos Estados Unidos. E a produção, por uma questão de globalização da economia, né, e minimização de custos, isso foi enviado para a China. Então, a China hoje é um grande chão de fábrica do mundo, né? Então, principalmente das empresas americanas. Todas as empresas americanas, ou a grande maioria, né, que busca melhor competitividade, acaba desativando suas linhas de produção de manufatura nos Estados Unidos e levando essa linha de produção para a China, principalmente, e outros países, né,
que também tem alguma vantagem competitiva. Bem, aí depois que eu sei como produzir, tenho meus programas, tenho a minha programação, já mandei as ordens para iniciar a produção, já preparei os materiais, os insumos, está tudo pronto para produzir. Aí eu começo a produção. Agora eu tenho que controlar a manufatura. Aí vem essas atividades de controle da manufatura. Então eu tenho que fazer controle de qualidade, então eu vou usar aqui, por exemplo, controle estatístico de processo, ao invés de fazer inspeção 100% das peças. Então imagina uma empresa de compressor tipo Embraco aqui no Brasil, fabrica fácil aqui 100 milhões de compressores por ano. Tá? Então, para alimentar toda a linha de eletrodomésticos aí de frios do Brasil e do mundo. Então, ela tem lá uma fábrica em Joinville, né, que trabalha em 3 turnos, 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, e produz 100 milhões e vende o compressor a $10. Então, é como se fosse uma commodity, né? É como se fosse, né, um componente que qualquer um pode comprar, e o custo é mais ou menos em torno de $10. Bem, então este cara está produzindo milhões de compressores por mês, tem que ter um controle de qualidade, né? Tem que controlar o que ele está produzindo. Se ele fizer a inspeção 100%, algumas vezes ele é até obrigado a fazer. Mas se ele puder fazer inspeção baseada em método estatístico, né, usando controle estatístico de processo, é melhor, né? Por quê? Porque é mais econômico. Então ele tem que fazer todo o planejamento de como ele vai controlar o que ele está produzindo. Para quê? Para que ele não gere uma peça ruim, que ele coloca no mercado, entrega para o seu cliente, e depois o airbag estoura, né? Explode na cara do usuário lá do automóvel. Isso não pode acontecer, né? Ou então o pneu estoure quando o cara está numa highway lá dos Estados Unidos a 110 por hora, né? Como já ocorreu com a Goodyear, né? E matou não sei quantas pessoas, enfim. Ou como já ocorreu com a Toyota, com seu acelerador que acelerava sozinho porque tinha um problema no tapete. Tudo isso é falha do controle de qualidade. Então a gente sempre vai ter o controle da manufatura, vai ter controle de inventário, né? Enfim, então, isso aqui são as ações de controle que eu vou executar. E aqui, volto aqui as funções de negócio. Bem, então isso aqui é a roda SIM, tá? Agora, imagina que eu estou na década de 80, eu tenho um computador e implemente tudo isso aqui computacionalmente. Então, aí eu migro aqui para a manufatura integrada para o computador. Agora eu vou substituir cada uma daquelas atividades, né, daquelas fases do meu ciclo de vida, por uma ferramenta computacional. As funções de negócio vão ter os ERPs, né, atualmente, né, uma série de módulos de ERP. Então, eu tenho aqui no Brasil, né, você tem uma complicação de ICMS, né, cada estado cobra uma coisa. Então, você tem que ter um módulo de negócios aqui que saiba como cada produto, né, vai ter uma determinada taxa de ICMS, vai ter os impostos em cada estado. Né? Então, tem aqui um esforço grande, né, para você conseguir, né? Então, se você vende para não sei aonde, você tem que compensar o imposto. Se você exporta, vai usar a lei Candir, que nem existe mais, aí tem uma compensação do imposto de importação. Aí você tem aqui uma série de questões contábeis, legislação, enfim, então são as funções de negócio que deixam aqui o nosso sistema de produção, nossas empresas extremamente... fica menos competitivas, vamos chamar assim, né? Então, você, né, compara com uma empresa nos Estados Unidos, em que o modelo e a contabilidade e toda a parte legal de impostos é diferente, então você tem uma ineficiência na empresa. Por quê? Porque a empresa tem que manter um punhado de advogado, um punhado de contabilista, um punhado de gente aqui para ficar controlando essas coisas. Ah, mas tem um sistema computacional que nos ajuda, que é um módulo do nosso ERP. Ótimo, mas ainda continua gastando um bom tempo aí, às vezes são milhares de horas que são gastas nessas funções de negócio, só para você conseguir vender, né, e emitir a sua nota fiscal. Bem, então aqui tem o ERP aqui com os módulos de negócio. Aí depois você tem o CAD, ok? Que são a parte de projeto. Aqui só estou chamando uma sigla, né? Tem o CAD, tem o CAI, né? Enfim.
a parte de engenharia. Depois tem a parte de CAM, CAPP, CAI, né, que é a parte de manufatura, inspeção, montagem, né, geração de código G, CAP, programação da produção. Então, tem uma série de softwares que fazem isso aqui, né? E depois tem a parte do CAM execução, aqui é o CAM planejamento, e aqui o CAM execução, que vai controlar o que a gente está produzindo no chão de fábrica. Então, aqui eu estou representando por algumas siglas, né, de aplicativos que vão rodar em computadores, né, antigamente mainframe, né, então, quando existia a visão da IBM para mainframe, ela tinha o MAPIX, o COPIX, né, que eram sistemas de MRP2, planejamento de recursos de manufatura, que englobava, né, uma série de funções que eram implementadas no mainframe. Depois isso foi para uma estação de trabalho, tipo uma estação da ação, uma estação solar, e hoje muitas dessas coisas rodam no computador pessoal, né, ou um computador na nuvem, né, onde as empresas oferecem essas coisas aqui como serviço na nuvem, ok? Bem, aí vem o PDM, né? Então, o PDM é um gerenciamento, né, do produto, né, vamos chamar assim, PDM, né, gerenciamento, desenvolvimento de produto, né, acho que foi essa sigla que você perguntou. Então, o PDM, né, ele surge de uma evolução tecnológica associada à integração do ciclo de vida de desenvolvimento de produtos. Então, todas as ferramentas de engenharia, CAI, CAD, CAM, CAI, CAA, né, que é a montagem auxiliar do computador, CAC, foram todas integradas no único framework. E esse framework recebeu o nome, né, de PDM, Gerenciamento do Ciclo de Vida de Produto. Então, os dois que eu mais gosto é do PTC, da empresa PTC, né, do CRIO, e da Siemens, que é o Siemens NX. Então, inclusive, aí, alguns, né, seminários vão ser sobre o PDM da Siemens, né? Inclusive, toda a parte de apresentação é feita de forma remota na nuvem. Então, você vai criar uma conta lá na Siemens NX, vai ter acesso a um computador na nuvem rodando Windows, né? E vai modelar todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos, por exemplo, os mecatrônicos. Então, você vai ter todas essas fases usando o modelo de desenvolvimento de produto, que é o chamado modelo V, que é um modelo implementado pela norma DIN, que a Siemens implementou no software Siemens NX. Então, você vai ter acesso a ferramentas de CAI, de CAD, de CAM, de CAPP, de CAI, de montagem. Só que essas ferramentas, ao invés de elas trabalharem independente, elas trabalham de forma integrada. Então, na mesma interface gráfica, você vai passando de uma ferramenta para outra e herdando os modelos de dados criados, né, pela Siemens, pela PTC, que ele incorporou no seu produto. Então, você tem uma única base de dados que armazena todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Enfim, aí você exporta o seu CAD é visto no CAM. Aí a inspeção é vista do CAD. A montagem é vista do sistema, dos arquivos CAD que você disponibiliza. Então, você tem todo um sistema integradinho, né? É diferente de você comprar um sistema, como a gente vai ver a maioria aqui, só para fazer o CAM, só para fazer a parte do CAD e do CAM. Então, você só tem um sistema que faz isso. Mas ele não faz engenharia auxiliada por computador, ele não faz inspeção auxiliada por computador, ele não faz manufatura aditiva junto com manufatura subtrativa, usando uma máquina híbrida. Então, é um ambiente muito mais evoluído, muito mais esperto, né, do que esses ambientes criados na década de 80, de forma segmentada. A ferramenta de CAD, a ferramenta de CAM, a ferramenta, né, de CAI, a ferramenta de CAP. Agora não, agora eu tenho uma única ferramenta que permite, inclusive, o desenvolvimento de produtos mecatrônicos.
O que é desenvolver um produto mecatrônico? Eu vou virtualizar o meu produto, né? Então, vou fazer o produto, projeto mecânico, o projeto do controlador. Então, vou usar os controladores da Siemens, CNC da Siemens, CLP da Siemens, né? E vou incluir as interfaces padrões das soluções Siemens dentro do meu gênio digital da minha máquina que eu nem construí ainda. Então, tudo virtual, né? Que é o gênio digital. Né? Então, eu vou criar o meu modelo digital da minha máquina, usando aí o PDM da Siemens, que vai me permitir modelar toda a geometria da máquina, toda a cinemática da máquina, e, além disso, ela vai permitir que eu inclua o controlador, o PLC, o CNC. E depois de tudo isso integrado com essa ferramenta de PDM, desenvolvimento de ciclo de vida de produtos mecatrônicos, eu posso simular, né? Eu posso testar, eu posso validar digitalmente, né? A minha máquina de comando numérico, por exemplo. A minha máquina especial de fabricação de tubos. Enfim, então aquela máquina virtual que eu prototipei, né? Agora eu tenho condições, né, de melhorar o seu projeto digitalmente até chegar num projeto que atenda todos os requisitos. Então, vamos supor que eu tenho uma caverna digital, né? Eu tenho lá uma série de elementos de projeção e que eu pego esse meu modelo que eu criei em 3D, que tem a parte de controle, a parte cinemática, a parte mecânica, e agora projete isso dentro, né, de uma caverna digital em que eu vou interagir, né, com esse modelo digital, né, com esse modelo em 3D, só que dentro de uma caverna digital. Então, eu vou tocar nas coisas, vou ter uma imersão maior, ao invés de ter uma tela plana de computador, agora eu vou ter a projeção em 3D, né? Vou conseguir entrar dentro do equipamento, vou conseguir ver as distâncias, vou conseguir ver a ergonomia, tudo isso digitalmente, né? Feito isso, agora eu posso fabricar o meu produto físico, né? Agora validei o meu produto digitalmente, então o tempo de desenvolvimento de produto diminui muito, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma prototipação digital usando um PDM, um gerenciamento do ciclo de vida de produto, e usei o da Siemens, que me permite fazer todo o produto digital. Por quê? Porque eu vou usar todas as soluções Siemens, todos os controladores Siemens e todas as ferramentas de modelagem que a Siemens me disponibiliza através do PDM, né? Siemens NX. Bem, então com isso aí eu tenho uma vantagem muito grande, né? Então esses sistemas, né, são sistemas da indústria 4.0. Então sistemas como esse aqui, com CAD, CAM, tudo separado, são exemplos de sistema da década de 80 que são associados à indústria 3.0. Então, o PDM, eu diria para você, só para parar com a minha longa explanação, que um PDM ele é muito mais aderente, ele é muito mais associado à indústria 4.0, enquanto as tecnologias isoladas, né, que surgiram aí a partir, principalmente da década de 80, que elas se popularizaram através da manufatura integrada do computador, elas são uma visão da indústria 3.0. Por quê? Porque em função da tecnologia, você não tinha toda essa integração do ciclo de vida num único produto. Então, você usava vários produtos, várias soluções, enfim. Então, é mais ou menos esse o contexto. Espero que eu tenha te respondido. Bem, Laura? Oi, professor, licença. Tá me escutando? Sim, pode falar. Ah, tá. Eu queria fazer uma pergunta puxando para esse lado aí da indústria 4.0. O senhor falou mais no início da aula, né, gravada, um pouco sobre IoT, né, Internet das Coisas, e nesse contexto da integração dos sistemas se passa muito pela minha cabeça a questão de segurança das informações, porque a gente sabe que é algo muito sensível e que no contexto geral pode ter grandes prejuízos, né? Como o senhor mesmo falou, pegando o sistema de monitoramento, qualidade, controle de qualidade, se a gente tiver um erro, né, uma falha nesse sistema,
a gente pode ter prejuízos bem sérios. Eu queria saber, especificamente no contexto da manufatura, se existem soluções já consolidadas nesse contexto de segurança, sabe? Para tentar prevenir esses casos, algum ataque, alguma coisa no sistema que está integrado às máquinas, enfim, no contexto da fábrica. Bem, Não aí... sei se ficou claro. Não, tá claro. Aí você tem que ter uma ideia, né, do que são sistemas legados da indústria 3.0. Então, você tem que entender que todas as tecnologias que foram concebidas aqui na manufatura integrada do computador, as máquinas de comando numérico, os programas, tudo isso, né, os protocolos de comunicação, foram desenvolvidos, né, para um contexto que não tinha como objetivo usar o protocolo TCP/IP, né, um protocolo internet, para conectar todo o chão de fábrica, por exemplo. Então, nesse contexto da década de 80, você tinha uma série de protocolos de comunicação para atender esse kernel aqui, né, o núcleo das operações de fábrica. Ou seja, eu tinha a máquina e uma máquina tem que conversar com outra. Como que eu vou fazer essa conversa? Então, na década de 80, teve uma padronização chamada protocolo MAP, que é o protocolo de automação de manufatura, em que esse protocolo, em síntese, ele dizia o seguinte: olha, nas atividades do kernel do chão de fábrica, você tem que usar protocolos determinísticos, né? E nas aplicações de engenharia, de escritório, você pode utilizar protocolos não determinísticos, né? O que é isso, né? A gente pode resumir isso da seguinte forma: no escritório, em atividade de CAD, CAM, onde eu vou usar um computador pessoal, eu posso utilizar uma rede, por exemplo, que use o protocolo TCP/IP, o protocolo TCP/IP, desculpe, o protocolo Ethernet. Então, na camada do modelo ISO-OSI, a camada 1 e a camada 2, eu tenho a descrição, né, das interfaces elétricas, dos conectores. E na camada 2, que é a camada de enlace, a camada 1 é a camada física, a camada 2 diz respeito ao protocolo. Como o protocolo de comunicação vai acessar o meio físico, o barramento comum a todas as estações. Aí entra o Ethernet, né, que foi um desenvolvimento da Xerox ou Xerox, em que você tem um hardware, né, tem um CI, um circuito integrado, que fica escutando os zeros e uns, os bits que trafegam na rede. Então, esse protocolo Ethernet, na hora que ele ouve a rede e não ouve nenhum sinal na rede, ele acha que ele pode transmitir algum dado. Aí ele assume, né, o seu barramento, que só tem um barramento, né, então ele assume que aquele barramento ele pode usar e ele manda o seu pacote de dados. Aí esse pacote de dados, né, iria percorrer um barramento que poderia ser um barramento de 500 metros, né, em cabo coaxial. Né? Por quê? Porque os barramentos eram feitos nessa época em cabo coaxial. Então, um backbone aí de 500 metros ou de 200 metros, enfim, com determinada resistência, né? Só que aquela estação que está a 200 metros de distância da minha estação também achou que ninguém estava transmitindo. Por quê? Porque o tempo, né, de detecção dos pacotes demora um pouquinho. Então, esses milissegundos que ele não detectou, ele também coloca esse pacote no meio. Aí esses pacotes se chocam. Aí, como esses pacotes se chocam, né, esse protocolo Ethernet, que é o CSMA/CD, tem uma detecção de colisão. Aí ele detecta a colisão e a estação que perdeu os seus dados, porque ela sabe que teve um choque, ela transmite de novo. Então, isso aí é uma tecnologia que a gente chama de rede de comunicação não determinística. Por quê? Porque eu nunca sei quando eu vou poder acessar o barramento. Então, desde a década de 80, era proibido a gente utilizar o protocolo Ethernet, ok? Dentro de soluções de automação de chão de fábrica para conectar equipamentos. Aí a gente usava outros, Profibus, NetBIOS, né? Foundation Field Bus, enfim, tem uma gama enorme de protocolos de comunicação que vocês vão aprender aí, que surgiram na década de 80 e na década de 90. Então, são todos protocolos determinísticos, ou seja, são protocolos baseados em outra
forma de acessar o barramento. Então, tem um que é muito famoso, que é a passagem de bastão. Então, você tem um flag, né? Você tem um bastão, e que cada estação só transmite se ela deter aquele bastão, se ela deter aquele flag. Então, começa na estação 1. A estação 1 tem um flag. Tem coisa para transmitir? Tem, transmite. Aí ela transmitiu, ela tem um determinado tempo, né, para transmitir os pacotes dela, depois ela passa para a estação 2. A estação 2 tem alguma coisa para transmitir? Não, passa para a estação 3. Então, tem uma permissão que é gerenciada por essa passagem de bastão. Isso é um protocolo determinístico. O outro é o mestre-escravo, ou seja, tem uma estação que é o mestre e as outras são escravo. Então, o escravo só fala se o mestre autorizar. Então, a estação mestre fica falando, escravo 1, transmite. Escravo 2, transmite. Escravo 3, transmite. Então, fica uma coordenação da transmissão centralizada no master, né? Isso é o mestre-escravo. Enfim, tem várias variedades, né? E isso tudo, né, ainda existe. Tá? Se eu quiser hoje conectar máquinas com protocolos da década de 80 e década de 90, eu jamais colocaria essas máquinas na internet. Porque dá para colocar? Até dá, porque a gente converte os protocolos até chegar no TCP/IP e chegar num concentrador de dados que publica esses dados de alguma forma. Só que o que vai acontecer? Como esses protocolos da década de 80 e 90, na sua especificação, como eles não foram feitos para conectar com o mundo, só dentro da fábrica, né? Do chão de fábricazinho da fábrica, então eu tenho o quê? Comunicação máquina com máquina, troca de informações com CLP, tudo dentro da minha instalação. E a minha instalação não está conectada com o mundo. Então, eles nunca colocaram uma série de camadas dentro dos protocolos de automação de criptografia. Então, esses protocolos não têm criptografia. Então, ele trabalha e manda os dados. Se tiver senha, tiver password, login, qualquer coisa, tudo em modo texto. Ou seja, se alguém escutar a rede, captura aquele pacote e sabe qual é a senha, qual é o login, né? Qual é o protocolo, porque é tudo feito sem criptografia. Né? Isso é um problema. Além disso, não tem também a possibilidade, nesses protocolos da década de 80, né, de você trabalhar com TCP/IP dentro do próprio protocolo. Por quê? Porque eles foram concebidos com protocolos determinísticos. E, normalmente, o TCP/IP, ele utiliza o Ethernet no enlace, né? Então, tem as camadas do modelo ISO-OSI, né, que vocês vão ter que aprender, ou já aprenderam. Camada 1, camada 2, camada 3. A camada 3 é a camada de rede, que é o protocolo IP. E a camada 4 é a camada de transporte, que é o TCP/UDP. Então, normalmente, essas máquinas, né, mais antigas não vêm com esse protocolo. Por exemplo, quando eu comprei uma máquina lá no meu chão de fábrica, que é a máquina da Home, eu botei uma placa Ethernet nela, o que não é comum quando eu comprei, em 2001. Mas foi uma especificação que eu fiz porque eu queria usar dentro do conceito de internet das coisas, dentro do meu chão de fábrica, acessar a máquina remotamente usando o protocolo TCP/IP. Então, ela tem uma rede de comunicação Ethernet, que eu conecto na minha rede de escritório, na minha rede que eu tenho lá, RJ45, né? E dentro dela, ela tem, né, um IP, que é o protocolo IP, então eu vou lá na interface da máquina, coloco o número do IP que eu quero para aquela máquina, e além disso, ela tem a camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Aí ela cria um socket para mim, um canal de comunicação via TCP/IP, né, e fala lá que essa máquina abriu um canal de comunicação na porta 89. Aí tem uma biblioteca de comunicação, que é a FOCAS, em que, do lado do PC, eu crio um programa em C, por exemplo, né? E herdo, né? Incorporo esta biblioteca estática, que é uma DLL, FOCAS 1, e dentro dessa biblioteca
dessa biblioteca, dessa DLL, tem uma API, né, uma interface de programação que facilita aí a vida do desenvolvedor. Então, ela tem uma estrutura de dados que me permite abrir o canal de comunicação com a máquina de comando numérico, mandar um comando e a máquina interpreta esse comando e me manda uma resposta. Ok? Então, eu consigo fazer o monitoramento da máquina. Só que a segurança é zero. Por quê? Porque não tem criptografia. Tá? Não tem uma VPN, uma rede virtual privada que eu crio dentro da configuração do meu ambiente, igual o celular de vocês. Vocês vão lá no celular, vocês vão lá nas configurações, cria VPN. Aí você cria uma VPN. Né? Então, a maioria desses protocolos de comunicação, dados, eles não têm essa capacidade, né, de ter criptografia e de ter uma segurança associada ao protocolo. Por quê? Porque eles não foram feitos para o mundo de internet das coisas. Bem, com a indústria 4.0, o que é a indústria 4.0? É basicamente, né, o desenvolvimento de sistemas cyberfísicos, que eu já mencionei para vocês, né, já defini para vocês. E o que é um sistema cyberfísico? É uma internet das coisas industriais. Ou seja, o meu produto, a minha máquina inteligente, vai ter um canal de comunicação com o mundo via TCP/IP. É igual a sua TV inteligente, seu celular. Ele tem uma rede Ethernet e tem um protocolo TCP/IP, e agora eu conecto o meu produto inteligente, a minha máquina inteligente, à internet. Só que as máquinas atuais, que foram concebidas para usar o protocolo TCP/IP, já tem uma insegurança intrínseca, pelo menos criptografia. Então, eu já tenho tudo criptografado. Ah, mas criptografado dá um delay. Dá um delay, né? Porque eu tenho que codificar o dado e depois eu tenho que decodificar. Então, eu gasto alguns milissegundos, dependendo da máquina, para ficar fazendo esta conversão de dados de um formato, né, criptografado em 128 bits. Ok? Bem, então, isso é uma coisa que existe, né, para as máquinas que foram concebidas para a indústria 4.0. Então, o que é uma máquina que foi concebida para a indústria 4.0? Normalmente é uma máquina inteligente, né, que tem um canal de comunicação TCP/IP e que permite que esta máquina se conecte a uma nuvem. Pode ser a nuvem do próprio fabricante, né? Então, você pega uma TV Samsung, tem a nuvem lá da Samsung, né? Então, você pode até habilitar que o seu, né, equipamento inteligente fica publicando dados para melhorar o seu produto. Então, ele vai mandando lá problemas que o seu hardware tem, que o seu software tem, e ele vai lá ter um log, né, ter uma base de dados só de problemas de software, de aplicativos, né? E você também tem assistência remota. Então, o cara pode remotamente, então ele cria uma VPN, uma rede virtual privada, chega na sua máquina através do roteamento dos pacotes até chegar na sua máquina, né? Que tem um IPv4 e também tem um IPv6, né? Então, o IPv4, que é o 64.41.17.2, por exemplo, que é uma máquina lá do gráfico, é uma rede que já está saturada, né? Que tem uma quantidade limitada de endereçamento, né? Desses octetos, né? De 32 bits, né? 4 octetos, né? Dando 32 bits e separando isso aí em classe de redes para você compor redes e computadores, né? Então, classe A, classe B, classe C, classe D. Então, você consegue falar que aquele tipo de rede é uma classe do tipo C, e o tipo C, você pode ter pendurado nele até 255 computadores, que vão ter um IP específico. E a outra forma de fazer isso é através do IPv6, né? Só que o IPv6 ainda não está totalmente funcional, porque vários serviços trabalham com IPv4. Ou seja, eu tenho que abrir o socket, o canal de comunicação, em IPv4. Por quê? Porque o canal de comunicação ele tem um IP, então se eu estiver usando o IPv4, então vai ter lá o octeto, lá, né, os 4 octetos, né, e vai ter o número da porta. Então isso aí é o socket, é o canal de comunicação IPv4. Ou então eu posso criar um canal de comunicação IPv6.
aí eu vou ter lá um número hexadecimal de 128 bits, aí, bytes, né, gigantesco, e depois o número da porta. Então, é diferente a codificação, a estrutura de dados, né, dos canais de comunicação em TD4 e TD6. Então, este mundo, né, que a gente está chamando aí de indústria 4.0, que usa protocolos desenvolvidos especificamente para a indústria 4.0, com criptografia, com VPN, né, é mais difícil ser hackeado. É impossível? Não, porque uma empresa tem inimigos internos e inimigos externos. Então, você pode proteger a sua empresa, né, com a relação aos filtros, né, que você inibe o acesso a uma série de portas, só deixa ativa a porta HTTP, a porta 80 e fecha todas as demais. Mas, mesmo assim, né, dependendo das habilidades e dos protocolos que são utilizados nos equipamentos, né, um hacker pode acessar, né, externo. E você também tem um inimigo interno, né, aquele cara, né, que vai vender o segredo industrial, aquele cara, né, que está chateado com a empresa, aquele cara, né, que quer fazer alguma coisa contra a empresa, ele pode ser um inimigo interno. E como inimigo interno, ele tem acesso às facilidades. Por exemplo, né, eu fiz um processo de automação na Eletronorte, em que as usinas são conectadas, né, até aqui Brasília, né, e a parte de controle das usinas, né, a usina que eu estava trabalhando usava o sistema da Siemens com o supervisório UNCC, e essa informação do supervisório, né, do monitoramento da parte das unidades geradoras hidráulicas, né, tinha que chegar até a ONS. Então, para chegar na ONS, e o delay para chegar até na ONS é de 1 até 2 segundos. Por quê? Porque a ONS é o operador do sistema, né, brasileiro, que é centralizado, de distribuição e geração de energia. Então, eles tem que ter dados em tempo real, né, com delay de 1 ou 2 segundos, até chegar, né? Então, aconteceu na usina, 1 segundo depois a ONS vai saber o que aconteceu na usina. Então, sempre tem um delay aí de 1 a 2 segundos. Só que para essa informação chegar até a ONS, ela tem que passar, né? Essa usina fica lá no Amapá, ela tem que passar pela central do Macapá, de Macapá, ela embarca numa fibra ótica, chega até Brasília, né? E de Brasília, né, ela chega até o ONS, por exemplo, aqui de Brasília, que fica ali próximo ao CIA. Então, você tem uma série de replicações da informação que é visualizada nas regionais da Eletronorte e na Eletronorte aqui de Brasília, até chegar na ONS. Só que lá, os protocolos que eles utilizam é tudo da década de 80, de 90, automação bem antiga do setor elétrico. E sem criptografia. Então, lá eles têm 2 redes, tem a rede administrativa, que tem conexão pela internet, só com a porta 80 aberta. E tem a rede da instrumentação, que é onde a parte do sistema de controle está conectada. Só que nessa parte de controle do sistema conectado, né, é totalmente vulnerável. Então, um inimigo interno da Eletronorte, aqui de Brasília, acessa a máquina, né, de supervisão lá da usina, que fica a uns 200 quilômetros de Macapá, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque o cara consegue acessar as máquinas Linux, né? Porque o sistema sai do Windows, do INCC, e vai para uma máquina Linux, que é o SAGE, que é o mesmo supervisório utilizado aqui na ONS. Então, eles simplesmente replicam as interfaces do SAGE até chegar no SAGE usando o mesmo protocolo. Então, você pode acessar as máquinas nessas várias instalações via Telnet. Por quê? Porque nem SSH, né, que é um sistema de emulação de terminal remoto, com criptografia, os caras usam, né? Então, totalmente inseguro. Então, se coloca um sniffer ali para olhar o que está trafegando no barramento, o cara consegue pegar o login e o password de cada um dos técnicos que estão acessando a máquina. Então,
é uma máquina extremamente segura. Por quê? Porque eles não usam nem SSH. Então, a preocupação é zero com segurança dessas redes da década de 80. Por quê? Porque elas não foram feitas para conexão à internet, diferente das máquinas que foram concebidas e dos protocolos que foram concebidos atualmente. Por exemplo, a gente tem um outro protocolo, que é o OPC-UA. O OPC é um protocolo da década de 80, 90, basicamente, que rodava em plataforma Windows, que também não é seguro. O novo OPC, Arquitetura Unificada UA, ele roda em qualquer plataforma, né? Windows, Linux, né? E OS X, qualquer plataforma ele roda. E esse protocolo de arquitetura unificada, ele tem criptografia forte. Então, você trafega o dado usando esse protocolo para monitoramento de grandezas de processo, que a gente chama de tags, com criptografia. Então, o dado pode vir criptografado e o acesso, né, aos sistemas, né, que publicam esses dados no OPC-UA também permite só acesso com criptografia. Já o antigo OPC-DA, né, que é o OPC-1 da década de 90, ele usa essa arquitetura de componentes do Windows, né? E essa arquitetura de componentes do Windows, ela não tem criptografia, ok? Então, ela tem uma série de limitações. Bem, então, para usar, né, só para encerrar aqui, que eu já estou chegando em 11h50, nós temos, então, a necessidade de ter protocolos para a indústria 4.0. Aí a vida do hacker é dificultada, né? Então, para o cara invadir, ele vai ter que procurar uma falha muito grande, porque você tem um sistema criptografado com 128 bytes, né? Por exemplo, o cara vai demorar, né, milhares de anos para achar qual é a senha correta desse sistema. Então, é praticamente impossível, né, atacar um sistema com criptografia forte, né? É igual de banco, né? Você tem uma criptografia forte também, só que a sua conta é vulnerável se você passar o acesso da sua conta, né? Vai no site, baixa alguma coisa que você instala no seu celular, e essa coisa que você instala no seu celular, o cara tem acesso à sua máquina remotamente, ele captura o que você digita, enfim. Então, não é o sistema que é vulnerável, é o usuário que tornou o sistema vulnerável. Não é aquela máxima de filmes de Hollywood, aí, quem assistiu o filme de hacker de Hollywood, né, sempre tem um hacker vasculhando o lixo da empresa, né? Que aí o cara vai lá no lixo, aí faz hackeamento social, né? O cara descobre o que o cara gosta, né? Quer invadir um computador, inicialmente da área administrativa. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai achar um ser humano vulnerável. Esse ser humano vulnerável, ele vai pesquisar no lixo da empresa. Ele vai ver lá o que tem no lixo da empresa, aí pega um dado relevante do cara que gosta de alguma coisa. Né? Por quê? Porque ele publica nas redes sociais aquelas coisinhas, ele tem lá, ele adora animais, ele adora a natureza. Aí o cara começa a receber uma série de mensagens, de e-mails, para clicar em algum local, né? Então, aí engana o ser humano, né? Então, aquele que é menos esperto, né? Vai pegar um cara mais esperto. Vai pegar, né? Vai fazer um hackeamento social aí com menos espertos, né? E passa a perna no cara, né? Aí obtém a senha do cara, por quê? Porque o cara clicou, liberou algum software que vai buscar algum dado específico e vai passar esse dado, login, senha, aí é vulnerável. Não é o sistema que é vulnerável, né? O sistema foi concebido para trabalhar com os protocolos, com criptografia, com VPN. Só que quem torna o sistema vulnerável é o ser humano, né? O operador, é o usuário que vai clicar onde não deveria. Então, eu tenho como máxima nunca clicar num link de e-mail, né? Todo mês aí eu recebo aí um cara que manda coisa para mim de cobrança, né? Ele me manda isso todo mês, né? Com outro nome, não é nem meu nome. E ele tá louco que eu clique lá, né, na cobrança, né? Porque ele, pô, que cobrança é essa? Não tem dívida. O cara vai lá e clica, né? Aí pronto, aí acabou a vida dele. Então não pode, né?
Então, só abre e-mail seguro, né? E-mail que você combinou receber. Então, eu nunca vi um vírus na vida no meu computador, tá? Aqui em casa tem vírus pra caramba dos meus filhos e tal. Mas eu nunca vi um, né? Por quê? Porque eu nunca tive vírus. Por quê? Porque eu sempre tomei cuidado. O vírus entra de alguma forma. Como que ele vai entrar? Você pegou o seu USB, compartilhou com 10 mil pessoas e espetou na sua máquina. E não escaneou lá, ou está com um antivírus fraco, antigo, enfim. Então, vulnerabilidade, a maior parte das vezes, é humana. Obviamente, se você tiver um sistema da década de 80 para a indústria 3.0, ele não foi concebido para ter as camadas de segurança de um sistema indústria 4.0, de internet das coisas industriais. Então, esquece, não coloca isso na internet. Porque se você colocar, você vai ter dor de cabeça. Né? Para você colocar, você tem que colocar produtos que foram concebidos com cibersegurança para TCP/IP. Então, como é que você sabe? Você olha lá e vê, o cara tem criptografia, o cara tem VPN, poxa, o cara, então, botou 2 camadas de segurança que é difícil de burlar. Como é que eu vou burlar? Difícil, muito difícil, praticamente impossível, né? Uma VPN, uma rede virtual privada, tem uma máquina e essa máquina cria um túnel virtual com outra máquina. Então, você vai acessar todas as máquinas com túneis virtuais, chama VTUN, né? Um túnel virtual, cria até uma interface de rede que chama VTUN. Então, essa VTUN, você só consegue acessar se você tiver as credenciais de criptografia de acesso disponibilizado pelo seu servidor central, que conecta todo mundo e dá o roteamento. Então, não é qualquer um que esteja fora dessa rede virtual privada, vai conseguir acessar. Ele só vai acessar se ele tiver acesso a esse servidor central, que tem uma criptografia forte, que você só acessa a rede se você passar por ele. Aí você cria os túneis virtuais, que são essas interfaces de rede virtuais, que a gente chama de VTUN, né? Isso é muito comum em Linux, né? Você vê os VTUNs lá quando você usa esses ambientes de tunelamento. Pronto, isso é extremamente poderoso e seguro. Por quê? Porque ninguém tem acesso à sua rede, porque ela é privada. Ela é invisível para o mundo. Ela usa, inclusive, o endereço de IP de intranet, ou seja, um IP tipo esses, o 68, não, o 92, o 6801, alguma coisa assim, né? Então, esses que são IPs, né? 4, né? Que são reservados para criar intranets. Então, essas redes, né? De VPNs, elas, né, na minha visão, né, quando eu quero segurança, eu faço VPN. Por quê? Porque para você entrar na VPN, você tem que burlar a criptografia de uma máquina que é bem esperta, que é essa máquina central. E ali a criptografia é forte. Para você quebrar essa criptografia, você tem que ter um supercomputador. Então, o esforço é tão grande que o cara vai procurar alguém que não tenha tanta cibersegurança para invadir os sistemas. Então, VPN, cibersegurança e cuidado com o operador humano. Então, o operador humano, né, pessoa, usuário final, é um grande problema que a gente tem de vulnerabilidade para o cara acessar a rede. Como é que o cara acessou a rede aí do Ministério? Sei lá, alguém deu a senha, liberaram a senha, o cara não quebrou aquela senha da nuvem do nada. A senha na nuvem é forte, é criptografada. Quem deu o login e a senha para derrubar o sistema, por exemplo. Então, é aquele negócio, é o inimigo interno. Né? E o Ministério da Saúde tem muito inimigo interno. Então, pode ser o inimigo interno. Então, é menos provável que seja o inimigo externo, a não ser que a nuvem tinha um bug. Tem, difícil. Né? Mas o Facebook tinha, né? O Facebook tinha um lá que você acessava a conta de terceiros. Então, se o cara descobre um bug, né, um problema qualquer, no canal de comunicação, e consegue acessar via canal de comunicação a máquina, aí ele tem acesso à máquina, né? Aí é um inimigo externo poderoso, com conhecimento, né? Que explorou um bug que ele descobriu, né? Ou, né, por exemplo, só para finalizar, eu tinha uma máquina antiga, uma Solaris, de 1994, e ela já estava no limite, aí ela ia até o Solaris 2.5, e eu não queria atualizar para o 2.6, que ia me dar muito trabalho.
Aí um sujeito entrou nessa máquina. E ele instalou dentro dessa máquina, em 96, por aí, um negócio que chama Toolkit, né? Que é uma ferramenta, que é um kit, rootkit, melhor dizendo, de superusuário. Aí esse sujeito achou que era o dono da máquina, né? Aí ele começou a usar a minha máquina, que era em 86, né? Os caras exploravam muito máquinas acadêmicas, né? E essas Solaris tinham um problema, um bug famoso na versão 2.6, tanto é que eles mandavam ir para a versão 2.5, desculpa, mandavam ir para a versão 2.6. E eu não fui, né? E esse cara entrou, só que ele era bonzinho, ele não fez nada com a minha máquina, não. Só que eu descobri, né? Aí eu fiquei meio chateado com ele. Aí eu vi que ele estava invadindo, fazendo o que eu não deveria, estava fazendo acesso nem via SSH, via Telnet. Então eu falei, ah, não, tá, vou preparar uma armadilha para ele. Aí deixei um sistema lá preparado, em que ele entrou na minha máquina, via Telnet, né, que é não criptografado, então deixei um SNIRF, né, monitorando os canais de comunicação lá, os TCPs, né, os pacotes. Aí ele veio, acho que de Belo Horizonte, aí entrou na minha máquina, digitou a senha e o login dele, né, quando ele foi para a máquina dele, aí eu sabia qual era o IP da máquina, a origem dele, o login e a senha, porque isso vem no pacote do TCP, e como não tinha criptografia, tudo que ele digitava saía como texto. Aí eu falei, vou dar o troco nesse cara. Aí eu entrei, identifiquei o cara, entrei lá, peguei o telefone para ele, liguei para ele, falei, pô, cara, né? Quer fazer, faz direito, né? Você fez, foi descoberto, agora você vai me dizer tudo que você fez na minha máquina para eu desfazer, né? Para eu voltar ao original. Eu falei, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí, no final das contas, né? Para dar um medinho nele, aí eu falei, não, então, tinha um cara da Polícia Federal que estava abrindo, né, a Polícia Federal, esses crimes cibernéticos, né, era um delegado da Polícia Federal aqui em Brasília, aí eu entrei em contato com ele, falei, olha, tem esse hacker aqui, como eles não prendiam ninguém, é só para dar um susto nele, né, só para ele parar de hackear máquina acadêmica, né, porque a gente não fica muito preocupado com segurança de máquina acadêmica, né, porque não tem muita coisa sigilosa, né, que possa comprometer alguma coisa. Então, eu pedi para esse cara entrar em contato com ele, dei nome, telefone, e o cara, né, fez o contato com esse hacker que explorou uma vulnerabilidade extremamente conhecida, né, da Solaris, e acessou a máquina. Então, a vulnerabilidade atualiza que ela desaparece. Aí depois eu atualizei para a versão 2.6 para não ocorrer de novo. Aí nunca mais ocorreu uma vulnerabilidade desse tipo. Aí tem um outro cara também, que ele falava que era especialista em segurança, que ele ficava lá nas nossas máquinas, aí eu de brincadeira com ele, aí tinha uma câmera, uma webcam no laboratório, né, dessa de monitoramento que eu fazia, aí eu apontei essa webcam para o teclado e capturei as teclas dele, né, não fiz nem sniff nem nada, que era no teclado direto, né, é mais complicado fazer, mas eu capturei as teclas dele, aí eu entrei numa máquina que ele tinha na física, enchi a máquina dele e derrubei a máquina dele, né. Por quê? Porque o cara falava que era o rei da segurança, né? Aí ele fez uma série de hipóteses, conversando, pô, como é que me derrubaram, como é que fizeram isso, encheram minha máquina na física de coisa, pô, como é que o cara fez isso e tal. Quer dizer, é o usuário, né? O usuário com a câmerazinha, essa que a gente está aqui, né? Se o cara conseguir apontar para o seu teclado, ele te monitora, né? Enfim, então, a vulnerabilidade são essas, né? E se você explorar adequadamente esse hackeamento social, você derruba e você pega o cara. Bem, é isso aí, eu já fui muito além do meu tempo aqui. Bem, obrigado a todos aí, né? Acho que não tem mais perguntas aí. Na próxima aula eu agendo novamente as aulas, e como poucos fizeram perguntas, aí eu fico me falando muito, tá? Então, gostaria, para a gente usar todo o tempo, gostaria que a maioria aí faça suas perguntas, tá? Para que eu faça respostas mais sintéticas, senão eu fico explorando transparência, fico praticamente repetindo o que já está gravado e contando história aí para vocês, né? Então, para evitar, né, que eu fique divagando muito, né, vamos ser mais objetivo e vamos ter mais perguntas. Então, a próxima aula, espero aí que tenha uma grande quantidade, todo mundo com a mãozinha levantada aí, e eu vou chamando um a um, aí vou dando resposta sintética, tá bom? Então, tá. Então, boa tarde a todos aí, que eu tenho que almoçar agora, ok? Até a próxima semana. Diga. Como é que vai ser montado os grupos mesmo? Não, você combina com um amigo seu e me manda por e-mail, só isso. Vê alguém aí,
Se quiser escolher um tema, escolhe o tema e pode mandar para mim. Se bobear, né, aquele negócio que eu deixei online lá nos arquivos, vocês conseguem até editar. Aí, se quiser, me comunique e bota o nome lá. Ou então, manda diretamente para mim que eu boto o nome lá. Tá bom? Tá bom. Então tá, é isso aí, pessoal. Então, até logo, então. Tchau, professor. Tchau, professor.